Eu não deveria ter voltado tão cedo. As botas ainda estavam cobertas de poeira da estrada quando ouvi o som de copos tilintando e gargalhadas vindas da sala. A risada não era da minha mãe. Conhecia cada nota da voz de Esperança, doce como mel silvestre, mas quebrada pelos anos de silêncio forçado. Esta risada era aguda, artificial, como o trinado de um pássaro em gaiola dourada. Empurrei a porta devagar, e a cena que encontrei mudou tudo o que eu pensava sobre minha família. Meu pai, Joaquim Mendoza, estava encostado na poltrona de couro que herdara do avô, com uma garrafa de uísque na mão direita e um sorriso que eu não via há anos no rosto. Do outro lado da mesa, uma mulher de cabelos ruivos como fogo dançava ao som de uma música que só ela parecia escutar. Vestia um vestido verde esmeralda que brilhava mesmo na luz fraca do lampião, e se movia como se a vida fosse uma festa perpétua. «Joaquim, você é terrível», ela dizia, batendo o leque no ombro dele como se fossem conhecidos há décadas. Eu me chamava Esperança também, igual a minha mãe, mas todos me conheciam como Esther desde pequena. Talvez para nos diferenciarem, talvez porque duas Esperanças numa casa fossem demais para meu pai suportar. Recuei 2 passos, mas o ranger da madeira do assoalho me denunciou. Meu pai ergueu os olhos e por um instante, apenas um, vi algo parecido com culpa passar por seu rosto. A mulher virou-se também, e seus olhos verdes me mediram dos pés à cabeça com a precisão de quem avalia gado no mercado. «Esta deve ser sua filha», disse ela, e sua voz tinha sotaque de algum lugar distante, talvez das províncias do norte. «Tem seus olhos, Joaquim». Meu pai limpou a garganta e endireitou os ombros, tentando recuperar a compostura de dono da casa. «Esther, pensei que você só voltaria amanhã da cidade». «Terminei os afazeres mais cedo», respondi, ainda parada na soleira da porta. «Onde está mamãe?» A pergunta pairou no ar como fumaça de cigarro. A mulher baixou o leque e meu pai tomou mais um gole de uísque antes de responder. «Sua mãe está descansando». Mentira. Conhecia meu pai há 23 anos e sabia quando ele mentia. Esperança nunca descansava durante o dia. Mesmo doente, mesmo exausta, ela encontrava algo para fazer com as mãos. Costurar, cozinhar, cuidar das galinhas. O descanso para ela era uma culpa que não conseguia carregar. «Vou falar com ela», disse, dando as costas para a cena. «Esther, espere». Mas eu já estava subindo a escada, com o coração batendo forte e um nó crescendo na garganta. No segundo andar, o corredor estava mais escuro que o comum. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta, e através da fresta escapava um som baixo, quase imperceptível. Minha mãe estava chorando. Empurrei a porta devagar e a encontrei sentada na beira da cama, ainda vestida com o vestido azul claro que usava aos domingos. Suas mãos tremiam enquanto segurava um lenço já encharcado, e quando me viu, tentou limpar o rosto rapidamente, como se pudesse esconder a dor. «Esther, minha filha, você chegou cedo». «Mamãe, não é nada», ela disse, forçando um sorriso que partiu meu coração. «Só estou um pouco cansada». Sentei ao lado dela na cama que conhecia desde criança, onde ela me contava histórias antes de dormir, onde cuidara de mim quando tive febre, onde tantas vezes a encontrara costurando à luz de vela para economizar querosene. «Quem é aquela mulher lá embaixo?» Esperança fechou os olhos, como se a pergunta fosse um golpe físico. «Seu pai. Ele diz que é apenas uma visita, uma dançarina que estava de passagem. E você acredita?» O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Minha mãe era uma mulher sábia, que aprendera a ler os sinais muito antes de eu nascer. Sabia quando uma tempestade se aproximava pelo cheiro do vento, quando uma planta ia morrer pela cor das folhas, quando uma promessa era apenas palavras vazias. «Ela chegou ontem de manhã», disse finalmente, com a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. «Disse que conhecia seu pai de anos atrás, antes de ele se casar comigo, que estava precisando de um lugar para ficar por alguns dias. E papai aceitou?
Seu pai sempre foi um homem generoso, ela respondeu, e havia uma amargura sutil nessas palavras. Generoso demais, às vezes. Segurei sua mão, que estava fria, apesar do calor do fim de tarde. Esperança Mendoza era uma mulher pequena, de ossos delicados e pele marcada pelos anos de sol e trabalho, mas sempre fora forte. Ver sua força se esvaindo era como assistir a um rio secar lentamente. O que vamos fazer, mamãe? Ela apertou minha mão e olhou pela janela, onde o sol já começava a descer atrás das montanhas. Vamos esperar, disse ela. Às vezes, esperar é a única coisa que uma mulher pode fazer. A ceia daquela noite foi a mais silenciosa que já vivemos na casa dos Mendoza. Eu havia ajudado mamãe a preparar ensopado de carne com batatas, pão fresco e torta de maçã. Uma refeição farta que ela insistiu em fazer, mesmo com as mãos tremendo. Era como se cozinhar fosse sua forma de manter a dignidade intacta, de mostrar que ainda era a senhora daquela casa. A mulher desceu para jantar usando um vestido diferente, agora em tom bordô que realçava ainda mais seus cabelos ruivos. Apresentou-se como Madalena Santos e disse que vinha de São Paulo, onde trabalhava nos teatros mais elegantes da cidade. Falava com desenvoltura sobre lugares distantes, sobre homens importantes que conhecia, sobre vestidos caros e joias que havia usado. Meu pai bebia cada palavra como se fosse água fresca num dia de calor escaldante. Joaquim sempre foi um homem de visão, dizia ela, cortando delicadamente um pedaço de carne. Quando nos conhecemos, ele falava sobre este rancho como se fosse um reino, e agora vejo que não exagerava. Mamãe comia em silêncio, com os olhos fixos no prato. Eu tentava puxar assunto, perguntava sobre o rebanho, sobre os preços na cidade, sobre qualquer coisa que pudesse trazer normalidade àquela mesa. Mas cada palavra parecia cair num poço sem fundo. Esther trabalha na cidade? Perguntou Madalena, virando-se para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Ajudo na loja de tecidos da família Moreira, respondi. 3 dias por semana. Que interessante! Uma moça bonita como você deve ter muitos pretendentes. A pergunta veio carregada de uma curiosidade estranha, como se ela estivesse mapeando o terreno, descobrindo quais peças poderia mover neste jogo que começara a jogar. Esther é uma moça séria, interrompeu papai. Não anda se envolvendo com qualquer um. Claro, disse Madalena, com um sorriso que parecia conhecer segredos. Mulheres de família são diferentes, são especiais. Havia algo na forma como ela pronunciou a palavra especiais, que me fez sentir um arrepio na espinha, como se fosse ao mesmo tempo um elogio e uma ameaça. Depois da ceia, mamãe se recolheu cedo, alegando dor de cabeça. Fiquei na cozinha lavando a louça, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia que começara tão comum e se transformara num pesadelo. Através da janela, podia ver papai e Madalena no alpendre, ele fumando seu cachimbo e ela abanando-se com o leque, conversando baixo como velhos amigos. Era quase meia-noite quando bati na porta do quarto dos meus pais. Papai havia subido há pouco mais de 1 hora, e imaginei que mamãe ainda estivesse acordada. Sua voz baixa me deu permissão para entrar. A encontrei sentada na cadeira de balanço ao lado da janela, olhando para a escuridão lá fora. Usava sua camisola branca de algodão e seus cabelos grisalhos estavam soltos sobre os ombros. Parecia mais velha que seus 48 anos. Não consegue dormir, mamãe. Ando dormindo pouco ultimamente, ela admitiu. Suas pernas ficam inquietas quando o coração está agitado. Sentei na beirada da cama, observando seu perfil à luz da lua. Conte-me sobre essa mulher. Papai realmente a conhecia antes? Esperança suspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma ferida antiga. Seu pai me contou há muitos anos sobre uma mulher que conhecera em Santos. Disse que havia sido importante para ele, mas que tivera que escolher entre a vida incerta que ela oferecia e a estabilidade que eu representava. E ele escolheu você. Ele escolheu o rancho. Corrigiu ela sem amargura na voz. Apenas uma tristeza profunda. Eu vim junto no pacote.
Meu pai tinha terras vizinhas e algumas cabeças de gado. Foi um bom negócio para os dois lados. A crueza daquela revelação me deixou sem palavras. Sempre imaginara que meus pais se haviam casado por amor, que a forma carinhosa como ele às vezes a tratava fosse reflexo de um sentimento verdadeiro. Mas vocês foram felizes, disse, mais como uma pergunta que uma afirmação. Fomos contentes, respondeu ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Seu pai sempre foi um bom provedor. Nunca levantou a mão para mim, me respeitava à sua maneira, e eu aprendi a encontrar alegria nos pequenos momentos. Quando você nasceu, quando o rancho prosperou, quando ele sorria genuinamente para alguma coisa que eu fazia. E agora ela volta. Agora ela volta, repetiu mamãe balançando lentamente na cadeira. E eu vejo no olhar dele algo que nunca vi antes. Algo que ele guardou todos esses anos e que está despertando novamente. Fiquei em silêncio por um longo momento, ouvindo o rangido suave da cadeira de balanço e os grilos cantando lá fora. O som da vida noturna do rancho, tão familiar e reconfortante, parecia agora carregado de melancolia. O que vamos fazer? Eu não sei, minha filha, ela admitiu, virando-se para me olhar. Pela primeira vez em 25 anos de casamento, eu não sei o que fazer. Suas palavras ficaram suspensas no ar como uma oração sem resposta. Naquela noite, deitada em minha cama, escutei os sons da casa, o vento nas árvores, o ranger das vigas de madeira, passos abafados no corredor. Eram os sons de um lar que talvez não fosse mais o mesmo pela manhã. E em algum lugar entre o sono e a vigília, tomei uma decisão que mudaria tudo. Acordei antes do amanhecer, como sempre fazia quando minha mente estava agitada. A casa ainda dormia quando desci para a cozinha e comecei a preparar o café da manhã. Era minha forma de tentar manter algum controle sobre uma situação que escapava pelas frestas como areia fina. Estava batendo ovos para fazer rabanada quando ouvi passos na escada. Era Madalena, já vestida e arrumada apesar da hora precoce. Como se dormir fosse apenas um hábito opcional em sua vida. Você levanta cedo, disse ela entrando na cozinha com a desenvoltura de quem já conhece a casa. O rancho não administra a si mesmo, respondi, sem levantar os olhos da tigela. Ela riu, um som cristalino que ecoou pelos cantos silenciosos da cozinha. Você é igual a ele, sabia? Joaquim sempre teve essa seriedade, essa determinação. É atraente num homem. A provocação era sutil, mas estava ali. Continuei batendo os ovos com mais força que o necessário. E numa mulher? Perguntei finalmente olhando para ela. Numa mulher? Ela fez uma pausa, como se estivesse avaliando suas próximas palavras. Pode ser intimidante para o tipo errado de homem. E qual seria o tipo certo? Madalena se aproximou do fogão onde eu preparava o café, tão perto que pude sentir o perfume doce que usava. Cheirava a rosas e algo mais que não consegui identificar. Talvez fosse o cheiro da cidade grande, dos lugares onde ela havia estado e eu nunca pisaria. Um homem que não tenha medo de uma mulher forte, disse ela. Alguém que veja a força como um desafio, não como uma ameaça. Como meu pai vê, mamãe? A pergunta saiu mais afiada do que pretendi, mas Madalena não pareceu se abalar. Em vez disso, sorriu como quem acabara de ganhar uma pequena batalha. Sua mãe é uma mulher admirável, disse ela. Joaquim sempre fala dela com respeito. Mas respeito e paixão são coisas diferentes, não acha? Antes que eu pudesse responder, ouvi os passos pesados do meu pai descendo a escada. Madalena se afastou de mim num movimento fluido, como se nossa conversa tivesse sido apenas sobre o tempo. Bom dia, Joaquim, disse ela, e sua voz se transformou completamente, ficando mais suave, mais musical. Esther estava me fazendo companhia na cozinha. Papai entrou vestindo as roupas de trabalho, mas havia algo diferente em sua postura. Estava mais ereto, com os ombros mais largos, como se a presença de Magdalena o fizesse lembrar de quem havia sido ou de quem gostaria de ser. Madalena, você não deveria estar se incomodando na cozinha, disse ele. Esther pode cuidar de tudo.
Não é incômodo algum, ela respondeu. Gosto de me sentir útil. Em São Paulo, eu cozinhava para os outros artistas do teatro. Diziam que tinha mão boa para isso. Claro que tinha. Aparentemente, Magdalena Santos tinha mão boa para tudo. Mamãe desceu alguns minutos depois e o café da manhã transcorreu numa atmosfera estranha, carregada de tensões não ditas. Magdalena contava histórias divertidas sobre os teatros, sobre pessoas famosas que conhecera, sobre lugares exóticos onde se apresentara. Papai pendia de cada palavra, fazendo perguntas, rindo de suas piadas, mostrando um interesse que eu não via há anos. Mamãe comia em silêncio, ocasionalmente concordando com a cabeça ou fazendo um comentário educado. Mas eu via como suas mãos tremiam ligeiramente quando levava a xícara aos lábios, como seus olhos evitavam os de meu pai. Depois do café, papai anunciou que iria mostrar a propriedade para Madalena. Tenho certeza de que ela gostaria de ver os cavalos, disse ele. Sempre teve apreço por animais bonitos. Adoraria, respondeu ela, batendo palmas como uma criança. Faz tanto tempo que não monto. E saíram juntos, deixando mamãe e eu sozinhas com a louça suja e um silêncio que pesava mais que chumbo. Mamãe, comecei, mas ela levantou a mão para me interromper. Não, Esther, não hoje. Hoje eu só preciso que me ajude com as tarefas e que não me pergunte o que estou sentindo. Respeitei seu pedido, mas enquanto lavávamos a louça lado a lado, senti que algo estava se partindo dentro dela. Era como observar uma boneca de porcelana desenvolvendo rachaduras finas, ainda inteira, mas frágil demais para suportar muito mais pressão. Foi no fim da tarde, quando voltava de alimentar as galinhas, que os vi. Papai e Madalena estavam no estábulo, e ela estava montada em Estrela, nossa égua mais dócil. Ele segurava as rédeas, guiando o animal num passo lento, e os dois riam de algo que ela havia dito. A cena era tão íntima, tão natural, que por um momento esqueci que meu pai era casado com outra pessoa. Eles pareciam duas pessoas que se conheciam há décadas, que compartilhavam segredos e memórias que eu nunca saberia. E foi nesse momento que tomei uma decisão. Não podia ficar parada vendo minha mãe se desfazer como açúcar na chuva. Não podia assistir minha família se despedaçar sem fazer nada. Naquela noite, depois que todos se recolheram, saí silenciosamente da casa e caminhei até a cidade. A lua estava cheia, iluminando a estrada como uma lanterna pálida. E eu tinha um plano que talvez fosse desesperado, mas era o único que conseguira imaginar. Se Madalena Santos trouxer o passado de volta para assombrar nossa casa, então eu precisava descobrir quem ela realmente era. E, para isso, precisava da ajuda de alguém que conhecesse pessoas, que soubesse fazer as perguntas certas. Precisava de Daniel Oliveira. Daniel Oliveira era o tipo de homem que não passava despercebido numa cidade pequena como a nossa. Alto, de ombros largos e cabelos escuros sempre um pouco desalinhados pelo vento, ele trabalhava como ferreiro na oficina que herdara do pai, mas todos sabiam que sua verdadeira vocação era conhecer pessoas. Não havia segredo na cidade que Daniel não soubesse, não havia história que ele não tivesse ouvido, e mais importante ainda, não havia pessoa que ele não fosse capaz de descobrir a verdade. Eu o conhecia desde criança, quando meu pai levava os cavalos para ferrar na oficina dos Oliveira. Daniel sempre fora gentil comigo, me oferecia água fresca quando chegávamos suados da estrada. Deixava que eu observasse enquanto trabalhava o ferro em brasa. Com o passar dos anos, nossa amizade se transformara em algo mais profundo, embora nunca tivéssemos falado sobre isso abertamente. Encontrei-o trabalhando mesmo aquela hora tardia, como sempre fazia quando tinha algo na mente. O brilho das chamas da forja iluminava seu rosto concentrado enquanto martelava uma ferradura. E o som ritmado do metal contra metal ecoava na noite silenciosa. "Esther", ele disse, erguendo os olhos surpreso, quando me viu na porta da oficina.
O que está fazendo aqui a esta hora? Preciso de sua ajuda, Daniel. Respondi, entrando na oficina que cheirava a ferro quente e carvão. É sobre minha família. Ele deixou o martelo de lado imediatamente e se aproximou, limpando as mãos num pano sujo de graxa. Seus olhos escuros, sempre tão observadores, me estudaram com atenção. Sente-se, disse ele, indicando um banco improvisado, e me conte o que está acontecendo. Sentei-me e, pela primeira vez desde que tudo começara, senti que podia falar livremente. Contei sobre Madalena, sobre a forma como meu pai mudara desde sua chegada, sobre as lágrimas de minha mãe e meu próprio desespero. Daniel escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça ocasionalmente, seus olhos nunca deixando meu rosto. Madalena Santos, repetiu ele quando terminei. Diz que veio de São Paulo? Conhece esse nome? Não diretamente, admitiu ele. Mas conheço alguém que pode saber. Tenho um amigo que trabalha nas estradas, leva correspondência entre as cidades. Se essa mulher é realmente quem diz ser, ele deve ter ouvido falar dela. Pode falar com ele? Posso fazer melhor que isso, disse Daniel, seus olhos brilhando com determinação. Posso ir até São Paulo e descobrir a verdade sobre ela, mas vai levar alguns dias. A ideia de Daniel se afastando por minha causa me deixou dividida entre gratidão e preocupação. Não posso pedir isso de você, disse. É muita coisa. Esther, ele interrompeu, e sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Não está pedindo, eu estou oferecendo. Sua família sempre foi boa comigo. E ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. É importante para mim, mais do que talvez devesse ser. Suas palavras ficaram suspensas no ar entre nós, carregadas de um significado que ambos entendíamos, mas nunca havíamos verbalizado. Senti o rosto esquentar e baixei os olhos, não sabendo como responder. Enquanto isso, continuou ele, voltando ao tom prático, você precisa proteger sua mãe. E a melhor forma de fazer isso é manter essa Madalena ocupada, longe de sua casa o máximo possível. Como? Leve-a para conhecer a cidade. Mostre a ela que existem outros lugares, outras pessoas. Se ela está realmente interessada em reconquistar seu pai, vai querer conhecer a vida que ele construiu aqui. E se ela tem outros motivos, bem, talvez ela mesma se revele. O plano fazia sentido, embora a ideia de passar tempo sozinha com Madalena me deixasse nervosa. Mas por minha mãe, eu faria qualquer coisa. Quando você parte? Perguntei. Amanhã de manhã cedo, mas antes disso, preciso te ensinar algo. Daniel se dirigiu a uma gaveta na bancada de trabalho e retirou um pequeno objeto brilhante. Era um alfinete de metal, delicadamente trabalhado, na forma de uma rosa. Isto foi da minha mãe, disse ele, estendendo o alfinete para mim. Quero que você use enquanto eu estiver fora. Não é apenas um enfeite. Ele tocou delicadamente uma das pétalas metálicas e ouviu um pequeno estalo. Se apertar aqui, faz um som que posso ouvir de longe. Se estiver em perigo ou se precisar de mim urgentemente, use-o. Segurei o alfinete, sentindo seu peso pequeno, mas reconfortante na palma da mão. Era um objeto bonito, mas mais que isso, era uma conexão com Daniel, uma promessa de que eu não estava sozinha. É perigoso demais, sussurrei. O que é perigoso é não fazer nada, ele respondeu, cobrindo minha mão com a sua. Essa mulher trouxe mudanças para sua casa, Esther, e mudanças assim raramente vêm sozinhas. Voltei para casa nas primeiras horas da madrugada, com o alfinete preso no vestido e um plano na mente. Encontrei a casa silenciosa, mas quando passei pela sala, notei que uma das garrafas de uísque do meu pai estava pela metade. Madalena havia descido durante a noite. No meu quarto, deitada na escuridão, ouvi passos abafados no corredor. Eram passos leves, de mulher, e se dirigiam para o quarto de hóspedes. Mas antes de chegar lá, pararam. Por longos minutos, ouvi apenas silêncio. Então, muito baixo, quase imperceptível, o som de uma porta se abrindo. Não era a porta do quarto de hóspedes, era a porta do escritório do meu pai.
Levantei-me silenciosamente e me aproximei da porta do meu quarto, encostando o ouvido na madeira. Podia ouvir movimento lá embaixo, gavetas sendo abertas e fechadas, papéis sendo mexidos. Madalena estava procurando algo. O som cessou abruptamente e ouvi seus passos voltando para o andar de cima. Esperei até ter certeza de que ela havia se recolhido antes de descer para verificar o escritório. Tudo parecia no lugar, mas algo estava diferente. Os papéis na mesa do meu pai estavam ligeiramente desorganizados, e uma gaveta que sempre ficava trancada estava entreaberta. Ela estava investigando nossa família tanto quanto nós a investigávamos. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Durante o café da manhã, sugeri casualmente que Madalena gostaria de conhecer melhor nossa pequena cidade. Há alguns lugares interessantes que talvez aprecie, disse, servindo café para todos. A igreja tem uma arquitetura bonita e a praça principal costuma ser movimentada nas quintas-feiras. Madalena ergueu os olhos do prato com interesse renovado. Seria maravilhoso, disse ela. Confesso que estou curiosa para conhecer o lugar onde Joaquim escolheu construir sua vida. Papai sorriu com aprovação, claramente satisfeito com minha iniciativa de incluir nossa hóspede nas atividades familiares. Mamãe permaneceu em silêncio, mexendo distraidamente a comida no prato. Posso acompanhá-las, ofereceu papai, mas Madalena balançou a cabeça. Não, Joaquim. Tenho certeza de que você tem trabalho importante no rancho. Esther e eu nos daremos muito bem sozinhas, não é mesmo? Ela me lançou um olhar que era ao mesmo tempo desafio e convite. Claro, respondi forçando um sorriso. Será um prazer mostrar nossa cidade. 1 hora depois, caminhávamos pela estrada empoeirada que levava ao centro da cidade. Madalena havia trocado o vestido elegante por um mais simples, mas ainda assim conseguia parecer sofisticada demais para nosso ambiente rural. Carregava uma sombrinha de renda e usava luvas delicadas que nunca conheceram trabalho pesado. Sua família tem este rancho há muito tempo? Perguntou ela enquanto caminhávamos. Meu avô o estabeleceu, respondi. Papai herdou quando se casou com mamãe. Ah, sim, o casamento arranjado, disse ela com uma naturalidade que me surpreendeu. Joaquim me contou sobre isso ontem à noite. Senti uma pontada de raiva ao saber que meu pai havia discutido assuntos tão íntimos da família com essa estranha, mas mantive a voz controlada. Meus pais se respeitam muito, disse. Claro que sim, ela concordou, mas havia algo em seu tom que sugeria que respeito não era suficiente. Joaquim sempre foi um homem de honra. É uma de suas qualidades mais atraentes. Chegamos à praça principal, onde algumas pessoas faziam compras nas barracas do mercado semanal. Madalena observou tudo com atenção, cumprimentando educadamente quando apresentada, fazendo perguntas sobre o comércio local, demonstrando interesse genuíno pela vida da cidade. É um lugar encantador, disse ela, sentando-se num banco sob a sombra de uma árvore frondosa. Posso entender por que Joaquim se contentou em ficar aqui. A palavra contentou soou estranha, como se ficar fosse uma concessão, não uma escolha. E você? Perguntei, sentando ao seu lado. Como é a vida em São Paulo? Seus olhos brilharam ao falar da cidade grande. Descreveu teatros magníficos, bailes elegantes, homens de negócios importantes e mulheres vestidas com as últimas modas europeias. Falava com paixão de um mundo que eu só conhecia através de livros e jornais antigos. Deve ser emocionante, comentei. É, ela concordou. Mas também é solitário às vezes. Quando se vive sempre se apresentando, sempre representando um papel, pode-se esquecer quem realmente é por baixo de tudo isso. Pela primeira vez, percebi uma vulnerabilidade genuína em sua voz. Por um momento, não vi a mulher sedutora que estava perturbando minha família, mas apenas uma pessoa que talvez estivesse tão perdida quanto o resto de nós. É por isso que você veio? Perguntei suavemente. Para lembrar quem você é?
Madalena me olhou com atenção renovada, como se estivesse me vendo pela primeira vez. É mais perspicaz do que imaginei, disse ela. Sim, em parte é por isso. Joaquim representa uma época de minha vida quando eu ainda acreditava em coisas simples. Amor verdadeiro, família, lar, coisas que perdi pelo caminho. E agora você quer recuperá-las? Não sei se isso é possível, admitiu ela, mas precisava tentar. Quando soube que ele havia se casado, que tinha uma família, senti como se uma porta tivesse se fechado para sempre. Mas então, pensei, talvez ainda houvesse uma fresta. Suas palavras me deixaram confusa. Havia uma sinceridade nelas que não conseguia ignorar, mas também uma determinação que me assustava. Madalena, disse cuidadosamente, minha mãe ama meu pai, e ele a respeita. Vocês tiveram seu tempo, mas agora ele tem responsabilidades. Ela completou. Eu entendo isso. Mas você pode entender que algumas conexões são tão profundas que o tempo não consegue apagá-las completamente? Antes que eu pudesse responder, ouvi meu nome sendo chamado. Virei-me e vi Padre Miguel se aproximando, seus hábitos escuros contrastando com o sol brilhante da tarde. Esther, minha filha, disse ele, com o sorriso gentil que eu conhecia desde criança. Como está sua mãe? Não a vejo na missa há algumas semanas. Ela está um pouco indisposta, padre, respondi, sentindo o rosto esquentar com a mentira parcial. E esta deve ser a visitante de quem todos estão falando, disse ele, voltando-se para Madalena com curiosidade respeitosa. Madalena Santos, ela se apresentou, estendendo a mão com graça. É um prazer conhecê-lo, padre. O prazer é meu. Espero vê-la na missa de domingo, se ainda estiver por aqui. Seria uma honra, respondeu ela, mas notei como seus olhos se desviaram ligeiramente quando disse isso. Depois que o padre se afastou, Madalena ficou quieta por um longo momento. Homem de Deus, disse finalmente, sempre me deixam nervosa. É como se pudessem ver através de todas as máscaras que usamos. Padre Miguel é um homem bom, disse. Se você quisesse conversar com alguém sobre o que está sentindo, você está sugerindo que eu me confesse? Ela riu, mas o som não era alegre. Temo que minhas confissões levariam mais tempo do que o padre tem disponível. Voltamos para casa quando o sol começou a se pôr, caminhando em silêncio pela maior parte do trajeto. Eu havia aprendido mais sobre Madalena naquela tarde do que em todos os dias anteriores, mas ainda não sabia se ela era uma mulher perdida, procurando redenção, ou uma ameaça calculada à paz da minha família. Quando chegamos ao rancho, encontramos papai no alpendre, fumando seu cachimbo e observando o gado no pasto distante. Seu rosto se iluminou quando nos viu. Como foi o passeio? Perguntou, dirigindo-se principalmente a Madalena. Sua filha é uma guia excelente, ela respondeu. E sua cidade é encantadora. Posso entender perfeitamente por que escolheu fazer sua vida aqui. Naquela noite, durante o jantar, Madalena contou histórias divertidas sobre nosso passeio, fazendo até mesmo mamãe sorrir timidamente quando descreveu minha reação ao ver o novo vestido na vitrine da loja de tecidos. Era como se ela tivesse colocado uma máscara diferente, mais gentil, mais cuidadosa. Mas quando pensei que ninguém estava olhando, flagrei-a, observando meus pais com uma atenção calculista, como se estivesse medindo a distância entre eles, procurando as rachaduras na fundação do casamento. E foi nessa noite que Daniel partiu para São Paulo, levando consigo minhas esperanças de descobrir a verdade sobre nossa misteriosa hóspede. 3 dias se passaram sem notícias de Daniel. 3 dias durante os quais a presença de Madalena em nossa casa se tornou quase natural, como se ela sempre tivesse feito parte da família. Ela ajudava na cozinha, conversava com papai sobre os negócios do rancho e até mesmo conseguira fazer mamãe rir genuinamente quando contou uma história engraçada sobre um cavalo teimoso que conhecera em São Paulo. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos todos sendo cuidadosamente manipulados, como peças num tabuleiro de xadrez. Foi na 4ª manhã que tudo mudou. Acordei cedo, como sempre, e desci para preparar o café da manhã.
Mas quando cheguei à cozinha, encontrei mamãe já acordada, sentada à mesa com uma xícara de chá nas mãos e uma expressão no rosto que nunca havia visto antes. Mamãe? Chamei suavemente. Está bem? Ela ergueu os olhos para mim e vi que estavam vermelhos, mas não de choro. Era raiva, uma raiva fria e controlada que me assustou mais do que suas lágrimas. Mas sente-se, Esther, disse ela, sua voz mais firme do que ouvira em semanas. Precisamos conversar. Sentei-me à mesa, observando como ela segurava a xícara com as duas mãos, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Ontem à noite, começou ela, não consegui dormir. Então decidi descer para tomar um chá e ouvi vozes vindas do escritório de seu pai. Meu coração disparou. Eu suspeitava que algo assim pudesse estar acontecendo, mas ouvir a confirmação foi como um soco no estômago. O que você ouviu? Tudo, disse mamãe, sua voz mantendo aquele tom controlado. Ela não veio aqui por acaso, Esther. Ela veio com um propósito muito específico. Mamãe se levantou e caminhou até a janela, olhando para o pasto onde papai trabalhava com o gado matinal. Madalena Santos deve muito dinheiro a pessoas perigosas em São Paulo. Homens que não aceitam não como resposta quando querem receber o que lhes é devido. Ela fugiu e agora precisa de uma quantia grande de dinheiro para saldar suas dívidas ou talvez nunca mais possa voltar para lá. E ela acredita que seu pai a ajudará por causa do passado que compartilharam, completou mamãe. E ela está certa. Conhece Joaquim há 25 anos, Esther. Sei exatamente como ele reagirá quando ela contar sua história. Ele se sentirá responsável, heróico até. O homem que salva a donzela em perigo. A amargura em sua voz era palpável agora. O que vamos fazer? Mamãe se virou para me encarar e vi uma determinação em seus olhos que me lembrou de onde eu havia herdado minha própria teimosia. Vamos impedir que ela destrua esta família, disse ela. Vamos lutar. Naquele momento, ouvi o som de cavalos se aproximando. Através da janela, vi Daniel cavalgando em direção à casa, com a urgência de quem traz notícias importantes. Meu coração saltou de alívio e apreensão. Corri para fora para encontrá-lo, seguida de perto por mamãe. Daniel desmontou rapidamente, seus olhos procurando os meus. Consegui as informações, disse ele, ofegante da cavalgada rápida. E não são boas notícias. Conte-nos, disse mamãe, surpreendendo Daniel com sua presença e determinação. Daniel olhou de mim para ela, então assentiu. Madalena Santos é conhecida em São Paulo, mas não pelos motivos que ela diz. Ela não é artista de teatro. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela é, digamos, uma mulher que se associa a homens ricos em troca de favores financeiros e está fugindo de dívidas de jogo que somam mais dinheiro do que este rancho vale. Mamãe assentiu, como se isso confirmasse o que já suspeitava. Ah, mas, continuou Daniel, ela esteve casada 3 vezes. Todos os maridos morreram em circunstâncias questionáveis. Nunca provaram nada, mas ela sempre herdou o que precisava. Terminei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Exato. E agora ela está aqui. Os 3 ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do perigo que havia entrado em nossa casa, disfarçado de nostalgia romântica. Onde ela está agora? Perguntou mamãe. No quarto, arrumando-se para o café da manhã. Respondi. E seu pai? No pasto, com o gado. Mamãe assentiu, sua mente claramente trabalhando em algum plano. Pode buscar o Padre Miguel? Diga que precisamos dele aqui urgentemente. Claro, mas por quê? Porque, disse mamãe com um sorriso que não chegava aos olhos, Madalena Santos disse ontem que gostaria de se confessar. E eu pretendo garantir que ela tenha essa oportunidade antes que seja tarde demais. Naquele momento, ouvi passos na escada. Madalena estava descendo. Mamãe me olhou nos olhos e sussurrou. Seja forte, minha filha. Hoje descobriremos do que somos feitas. E quando Madalena apareceu na porta da cozinha, com seu sorriso matinal e vestido impecável,
encontrou 3 pessoas que sabiam exatamente quem ela era e o que pretendia. O jogo havia mudado, e desta vez nós tínhamos as cartas certas. Bom dia, disse Madalena, seu sorriso vacilando ligeiramente ao perceber a tensão no ar. Espero não estar interrompendo nada importante. Pelo contrário, respondeu mamãe, sua voz doce como mel envenenado. Chegou no momento perfeito. Estávamos justamente falando sobre confissões, e pela primeira vez, desde que chegara, vi medo genuíno passar pelos olhos verdes de Madalena Santos. A verdade estava finalmente vindo à luz, e nossa família estava pronta para lutar por si mesma.